Não entrou, né? Agora sim. Acho que está ao vivo agora. Entrou. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês novamente. Aí pelo YouTube TV Oficina Brasil, estamos ao vivo aqui. Precisamos dar boa noite para o Bernardo, Francisco Nascimento, o Edson, o Ribeiro, Severo Souza também está com a gente. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês novamente. Esse dia 10 de agosto aqui. Escolhemos hoje um tema bastante sugestivo. Não é um tema muito complicado, mas é um tema que vai ajudar bem o pessoal, que é sobre solenoides, tipos de solenoide utilizado em transmissão automática e como realizar um teste de solenoide e interpretar alguns códigos de falha de solenoide, tá? Ô, Lindbergh, boa noite. Sandro, boa noite. Então, pessoal com a gente aqui. Cada 15 dias a gente está fazendo uma live e, assim como outros consultores de Jornal Oficina Brasil, a gente procura trazer para vocês as informações úteis para o dia a dia, tá? Assim como a gente já trouxe várias, os consultores da Oficina Brasil trouxeram vários também, tá? Agradecer o Thales aqui, em Cruzeiro, de São Paulo, Natanael, o Ivan, tá na Flórida, de Orlando, hein, Ivan? Tá, belo estado, hein? Bernardo também, todos com a gente aqui. Muito bem, sejam bem-vindos. Então, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre solenoides, tá? E a gente, como sempre, nós vamos colocar aí alguns slides, fizemos alguns slides. Evandro, boa noite também. Vamos colocar alguns slides aqui na tela, iniciando com o primeiro slide que fala sobre solenoides utilizados em transmissão automática, né? E lembrar para vocês que após a live, pode ser amanhã, qualquer dia da semana, se vocês desejarem o material que a gente vai expor aqui, vamos considerar um pouquinho o material, estará disponível para vocês, só manda um e-mail para suporte@aptabrasil.com ou comercial@aptabrasil.com, que a gente terá o prazer em enviar para vocês o material aqui exposto, tá bom? Ou contato@aptabrasil.com também, como está aparecendo na tela. O Diego está com a gente? Ô, Diego, boa noite para você, obrigado. Não sou tudo isso não, mas a gente agradece, viu? Muito bem. Só lembrar, ontem foi Dia dos Pais. Parabéns aos papais aí, todos, tá bom? Hoje tem um papai especial lá, o Thales lá da Totem, Transmissões Automáticas, Porto Alegre. Hoje ele ganhou, papai mais uma vez, ganhou uma menininha, né? E a Betina. Então, dá os parabéns para ele também. Parabéns aí, Thales, que Deus dê saúde para ela e para todos vocês aí, tá? Um abração aí para vocês. Então, vamos começar nossa live falando sobre os solenoides utilizados em transmissão automática. Então, nosso primeiro slide aqui, o próximo, né? Pergunta lá sobre o que é o solenoide. O solenoide, o que é? É um dispositivo eletroeletrônico composto de uma bobina que gera um campo magnético, e dentro dessa bobina, no centro da bobina, ele atrai uma agulha ou uma válvula metálica, abrindo ou fechando uma passagem hidráulica. É isso? Muito bem. Então, no câmbio automático, ele tem várias funções, então, vários tipos de solenoide. Então,
Por exemplo, o solenoide é utilizado para a aplicação de uma mudança de marcha, uma aplicação de embreagem conversor de torque ou desaplicação, controla a pressão de linha, então o módulo controla a pressão de linha através de um solenoide, controla a aplicação das embreagens de freio, dos conjuntos internos. Então, hoje em dia, os câmbios automáticos modernos, né, todos eles utilizam solenoides com várias aplicações, de vários formatos, de vários tipos, né? E a utilização do solenoide, ela passou a ser comum a partir no final da década de 80, então, comecinho da década de 90, 89, 88, nós já tínhamos alguns. Não, boa noite para o Daniel, boa noite para o Marcelo, Gottfried, amigo de Deus, Emerson também, o Jimenez está aqui com a gente. Os solenoides passaram a ser utilizados no final da década de 80, e no começo eles eram utilizados apenas para a aplicação da embreagem conversor de torque. Mas com o advento das transmissões eletrônicas, eles foram sendo utilizados cada vez mais nos corpos de válvula, e o corpo de válvula deixou de ser hidráulico para ser eletrônico, né, conforme a gente sabe. E hoje em dia os solenoides estão presentes em toda a gama de câmbios que a gente tem, né? Nós temos aqui várias transmissões que utilizam tipos de solenoides totalmente diferentes hoje daqueles no começo, que eram solenoides liga, desliga, on, off, né? A Rafaela está com a gente. Boa noite, Rafaela. O Carlão. Ei, Carlão, como é que tá o Uruguai lá, Carlão? Tudo bem? Alex, de Bauru também. Chegou atrasado, mas chegou. Beleza. Daniel também, né? Daniel está perguntando aqui já logo de cara, está querendo saber qual é a quantidade de solenoides máximo que tem um câmbio de última geração. Olha, nós temos aí câmbios com 12 solenoides já, tá? 12 solenoides. Tá certo, Daniel? O Edson está mandando um abração para mim aqui. Eu gostei. Dia dos Pais ele não mandou nada ontem, mas hoje ele está mandando, falando que é amigo em vez de filho, né? Filho desnaturado, não tem jeito. Boa noite, Moisés, Cícero, Daniel também, boa noite. Beleza. Então, nosso próximo slide aqui mostra qual é a formação de um solenoide básico aqui, né? Nós temos ali uma bobina e o núcleo da bobina, material ferroso, né? Um material magnético. À medida que essa bobina é energizada, ele atrai esse núcleo se movimenta, né? Dependendo da polaridade que é aplicada no solenoide, esse núcleo, ou essa agulha, ou esse núcleo ferroso se movimenta para frente ou para trás, né? O Carlão está mandando abraço para você, o Edson, né? O Paulo Rogério, tudo bom, Paulo? O José Dilson, boa noite. Tá, Osório, Rio Grande do Sul, ei, gauchada boa. Joana está com a gente. Metade do nosso pessoal já está aqui. Marcelo está aqui com a gente também. Então, o solenoide, ele atrai, quando é energizado, ele vai fazer uma movimentação de um núcleo, né? Abrindo ou fechando uma passagem, dependendo da utilização que se quer dele. Então, ele pode ser normalmente aberto, e quando é aplicado uma corrente elétrica na bobina, ele vai fechar uma passagem, ou ele pode ser normalmente fechado, e quando se aplica uma corrente elétrica na bobina, um campo magnético, ele vai abrir uma passagem de fluido. E nós entendemos o seguinte, que o solenoide ele pode ser tanto abrir uma passagem como fechar outra passagem ao mesmo tempo. Então ele é utilizado de várias maneiras aqui, conforme a gente vai ver, tá? Então, o solenoide, o que é? Um interruptor eletroeletrônico, né? Utilizando o campo magnético para que um serviço, um certo trabalho seja feito. Muito bem. Vamos ver o nosso próximo slide aqui. O solenoide, basicamente, ele pode ser medido aplicando-se um multímetro, né? Uma escala em ohms. A gente pode ter
condição de saber como é que está a bobina dele, né? Falando-se em teste de solenoides, o primeiro teste que a gente realiza no solenoide é pegar o manual de serviço da transmissão e verificar através de uma medição com um multímetro na escala de ohms se a bobina desse solenoide está dentro das características, dentro da especificação do manual do fabricante, né? Então, o primeiro teste que se verifica, utilizando essa escala do multímetro correta, é a verificação da resistência ohmica da bobina, para saber se ele realmente não está oxidado, não está alterado os valores de bobina, não está interrompido, não está em curto, né? Mesmo a medição de curto da carcaça também tem que ser feita. O Bruno está mandando abração para nós. O pessoal, o Jânio de Tabatinga está com a gente também. O Alvir, está todo o pessoal aqui assistindo. E a gente espera passar algumas informações para vocês, viu? Muito bem. Então, a medição do solenoide, conforme nós vimos, o primeiro teste que a gente faz no solenoide para saber se ele realmente está funcionando ou está dentro dos padrões é a medição da bobina, da resistência ohmica da bobina, tá? Isso aqui a gente tem que ver. Nós temos no próximo slide, ele vai mostrar dois tipos de solenoide para nós, tá? Pessoal, lembrando que esse material aqui fica disponível para vocês no YouTube e quem quiser uma cópia desse material pode pedir para nós aqui, através do suporte ou de contato @aptabrasil, tá bom? A gente terá prazer em enviar para vocês como ajuda para diagnóstico aí. Então, teste de solenoide. Nós temos dois tipos de solenoide sendo testado aqui. Paulo Manuel está mandando uma boa noite para a gente. Boa noite. O Lázaro também, boa noite. Um abraço para você, Lázaro. Estamos juntos aqui, tá? O teste solenoide, por exemplo, o da esquerda aqui está mostrando um teste solenoide on-off. A gente sabe que solenoide on-off é um dos tipos de solenoide utilizado na transmissão automática. O que é esse solenoide on-off? É um solenoide que está ou aberto ou fechado, né? Ele está 0% ou 100% de trabalho, tá? Seja ele normalmente aberto, normalmente fechado. Quando se aplica uma tensão, ele vai abrir totalmente ou fechar totalmente, tá? Então, no lado esquerdo aqui da figura, a gente tem um teste de solenoide on-off. O que é isso? A gente está, normalmente, solenoide on-off, ele possui um terminal ligado à carcaça, quando o negativo dele está aterrado à carcaça, e um positivo quando é aplicado pelo módulo, o positivo é isolado, então é a outra ponta da bobina. Então a medição aqui se faz de acordo com o manual de serviço, verificando-se os valores de resistência. Do lado direito, o Paulo Manuel perguntou para nós, aqui só um minutinho, qual o MTBF? Paulo, eu não sei o que é isso não, o que é MTBF? Você deve ser mais técnico do que eu nesse assunto aí. Explica para nós aí que a gente vai tentar explicar para você se souber, tá bom? Beleza. Então, voltando ao nosso slide lá, o teste da direita, ele mostra para nós o teste de solenoide modulado por pulso, tá? Só um minutinho aqui. MTBF, período médio entre falhas. Determinado dispositivo ou aparelho descrever sua confiabilidade. Beleza. Agora entendi, viu, Paulão? Beleza. O MTBF dos solenoides, os solenoides utilizados em transmissão automática, eles são... A confiabilidade deles, em termos de o on-off, por exemplo, é de 10%, tá? Porque o trabalho deles é baixo. Ele ou está ligado ou está desligado, né? Ele tem uma resistência padrão e ele deve ser capaz de aplicar ou desaplicar uma marcha, por exemplo, se for aplicação de marcha ou uma embreagem de conversor de torque, em torno de 0,7 a 1 segundo,
Então, esse tempo dele de aplicação e a estabilidade dele é boa. É suficiente. Já os solenoides PWM, modulados por pulso, eles têm que ter uma variação de máximo de 1% entre um e outro, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Por quê? Porque como eles trabalham com impulsos muito rápidos, tá? Em torno de 200 pulsos por segundo, talvez, né? A variação dele tem que ser pequena, porque senão ele teria uma influência muito grande no trabalho de transmissão, tá? O Alex está perguntando. Nós estamos com um abraço do pessoal de Natal aqui, o Silva de Natal, o Arthur, o Alex. O Alex está perguntando para nós, Carlos, é mito ou verdade usar algum tipo de simulador para teste solenoide? O simulador de solenoide, o que dá para a gente usar ele e saber é se ele está realmente pulsando, se ele está trabalhando ou não. A gente, para poder saber se o solenoide está dentro dos padrões de fábrica, teria que ter uma base de solenoide sem vazamento nenhum, aplicação de fluido na temperatura de trabalho, a gente pudesse modular os pulsos dele, comparar com os valores de um novo para saber se ele realmente está funcionando ou não. Essa máquina ainda não existe no mercado, viu, Alex? Tá? Então, todos esses pulsadores de solenoide, simuladores aí, eles dão uma ideia aproximada do funcionamento, mas eles não conseguem, a gente não consegue, por exemplo, saber se a vazão dele está dentro do padrão, se ele está correspondente, se ele não está tendo falha. Isso aí é difícil da gente conseguir. Teria que ter um equipamento muito mais sofisticado dos que tem no mercado. Então, na verdade, a maioria desses testes de solenoide hoje, que eles fazem por ar, assim, ele não é um teste muito confiável, não. Tá? Beleza. O Marcos está dizendo que o problema maior é o desgaste interno da gaveta. Sim, claro, nós vamos chegar lá, é isso mesmo. Tudo bem, então voltando ao nosso slidezinho, lá, aqui nós temos um teste de solenoide modulado por pulso. Então, conforme nós mencionamos, o primeiro teste que a gente tem que ver, antes de prosseguir com qualquer outro teste solenoide, é verificar se a resistência ômica da bobina, está dentro do padrão estipulado pelo fabricante, tá? Se ele estiver dentro do padrão, a gente pode seguir com teste para saber se ele está com outras características corretas ou não. Se ele não estiver dentro do padrão, a gente já descarta logo de cara, né? Compra uma tintinha verde, joga no mato, né? Pinta ele bem pintadinho e joga no mato para ninguém recuperar ele. Aqui está mostrando para nós que o solenoides on-off, basicamente, eles têm uma resistência mais alta do que os PWM. Ele tem de 15 a 20 ohms, até 30 ohms, né? Porque não se exige muito de trabalho deles. Agora, os solenoides PWM, em geral, os modulados por pulso, eles têm uma resistência bem baixa. Por quê? Eles têm que atender uma solicitação rápida do módulo. Então, ele tem que ter uma capacidade de gerar um campo magnético muito maior, muito mais forte. E por isso, a circulação de corrente dentro dele é muito maior do que o do solenoide on-off, né? Então, a bobina dele tem uma resistência muito baixa, né? É quase um curto-circuito, né? Ele gera um campo magnético muito forte. Paulo agradeceu aqui, Daniel. Posso queimar um solenoide PWM testando com sinal analógico? Daniel, não dá para queimar. O perigo é você jogar 12 volts nele direto. Isso aí que nós vamos mencionar já, tá bom? Tá, a gente já vai chegar lá. O Emerson tá dando boa noite. Ô, Daniel, só testo... Não, você pode testar com sinal analógico também. O sinal analógico é modulado por pulso também, né? Beleza. Já a gente vai chegar lá no... Tá? O Emerson disse que tem muito buraco em São Caetano. Isso é porque é cidade de primeiro mundo. Você imagina se fosse de terceiro mundo, né? É isso aí, mas tudo bem. Vamos resolver os buracos nossos aqui e deixar os buracos da prefeitura para resolver. Próximo slide está mostrando um segundo tipo de teste que a gente pode fazer
para verificar os solenoides on-off, por exemplo. No solenoide normalmente aberto, NO, Normally Open, quando se aplica 12 volts, ele fecha, né? Porque ele estava aberto, quando se aplicou 12 volts, ele vai fechar. Então, aplicando-se 12 volts, veja bem, pessoal, isso aí é aplicação de solenoide on-off, tá? Se aplicando 12 volts, ele tem que bloquear a saída do fluido e jogar a saída do fluido para o outro lado, né? Então, o retorno do fluido, a exaustão do fluido para o cárter é bloqueada, né? Ou para uma determinada válvula, e esse solenoide, ele bloqueia, ele faz com que esse fluido vai sair pelo outro lado da ponta dele, né? No solenoide normalmente fechado, quando eu aplico 12 volts, ele vai abrir, e aí ele tem que permitir a passagem do ar ou do fluido, né? Basicamente. Então, aqui no solenoide on-off, esse teste seria o bastante já para a gente saber se ele está mecanicamente bom ou não, tá? Porque testar só a bobina não adianta, né? Conforme vocês sabem muito bem, né? Testar a bobina só não adianta. Então, no segundo teste, além de fazer aquele teste da bobina e curto com a carcaça, né? A gente pode fazer esse terceiro teste, que seria a estanqueidade a frio, tanto no solenoide normalmente aberto, quanto no solenoide normalmente fechado, tá? O Marcos está perguntando, seria bom aquecer o fluido para teste de resistência? Sim. É bom aquecer o fluido, porque o solenoide ele pode estar... desculpa, Marcos, para teste de resistência, não vai alterar tanto, tá? A resistência pode subir um pouquinho, tá? Porém, é bom aquecer o fluido para teste de estanqueidade. Esse teste que a gente está mostrando aí no slide agora, pode ser que ele funcione bem com o fluido frio, mas com o fluido quente ele não está funcionando direito. Ele começa a dar problema, igual uma bobina de ignição, por exemplo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para fazer os dois testes de estanqueidade, tanto a frio quanto a quente, que nem a gente vai mencionar. Mas foi bem lembrado aí que você passou para a gente aí, tá? Então, voltando para o nosso slide, a gente está vendo aqui teste de estanqueidade, aplicando-se ar comprimido sob baixa pressão, uma pistolinha com um biquinho de borracha cônico para poder fazer uma vedação correta, ou então uma mangueirinha, tá? A gente pode fazer esse teste aqui. O nosso próximo slide vai mostrar, por exemplo, o que não pode acontecer, né, com o solenoide. Por exemplo, eu estou aplicando aqui um solenoide normalmente fechado, tá? Mas pode acontecer com aberto também. Se eu aplicar ar e ele tiver um vazamento, é sinal que a agulha dele ou a esfera dele interna não está tendo uma vedação perfeita, tá? Agora, qual seria a pressão máxima que eu posso aplicar num solenoide on-off? Pressão máxima com ar comprimido, 30 PSI. Pressão de trabalho dele, 30. 2 bar, viu, pessoal? Não pode passar disso. Por quê? Porque se ele tiver com a agulha deformada, o assento da agulha deformado, ele vai... a pressão de ar aumentada, acima de 30 PSI, ele consegue empurrar a agulha e fazer o solenoide funcionar normalmente, tá? Quando eu aplico 12 volts, tanto aberto quanto fechado. E aí ele também pode nos falhar no teste, porque aí, se a agulha não conseguir fazer uma vedação perfeita, ele vai também vazar. E aí ele vai falsear, tanto pode indicar o solenoide ruim, ele estando bom, como ele vai indicar um solenoide bom e ele está ruim porque a agulha está empenada, está deformada e não está travando na sede. Porém, com o ar comprimido, com a pressão muito alta, eu consigo abrir o solenoide. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o solenoide on-off, ele trabalha com a pressão relativamente baixa. Então, no teste, a gente tem que simular, no máximo, 30 PSI, tá bom, pessoal? Não podemos usar mais do que 30 PSI no solenoide on-off. Solenoide on-off, ele trabalha com pressão baixa, a gente já vai ver isso aí no esquema, tá? O Marcos da Mecatron está dando boa noite aí, boa noite a todos. O Silva
Ô Silva, tá difícil falar teu nome aqui, hein? É o Lailson Silva, né? De Manaus, do Amazonas, desculpe. A gente que agradece vocês aí da presença aqui e tá prestigiando a gente, tá bom? Tudo bem, então, lembra bem, pessoal, máxima pressão de teste solenoide on-off, 30 PSI, tá bom? Não passar disso, tá? Vamos ver o porquê. No próximo slide, nós vamos ver agora o porquê que a pressão de trabalho tem que ser baixa. No lado esquerdo ali, a gente está vendo esse quadrado pretinho aí com uma agulha no lado esquerdo, é um solenoide, tá? E esse solenoide, ele está trabalhando com uma pressão de controle baixa, que é a pressãozinha verde aí que está do lado, está na cabeça da válvula, tá? Nós temos aí uma válvula, vamos dizer que é o seguinte, é uma válvula de mudança, por exemplo, tá? E esse solenoide, ele fez com que essa válvula, por ele ter bloqueado a pressãozinha verde aí, ele fez com que essa válvula, a pressão aumentasse, ganhasse, essa pressão verde aumentou, ganhou da tensão de mola e conseguiu jogar a válvula toda para a esquerda. Desculpa, para a direita, né? E aí, a pressão de linha que está entrando, que ela é alta, está saindo para encaminhar para um determinado componente ali que a gente está vendo, né? O Mário Robson está mandando um abração para a gente aí de Fortaleza. Ó, Fortaleza, bela cidade, viu? Boa noite, Mário. Um abração para você aí, a todos aí. Então, esse solenoide aí, quando ele está fechado, o que acontece? Essa pressãozinha verde que entra é pressão baixa, não é uma pressão alta. É uma pressão suficiente somente para vencer a mola da válvula. Ela vencendo a mola da válvula, a gente chama pressão de pilotagem, né? Ela vai pilotar a válvula. Quando o solenoide abrir, o que vai acontecer? Essa pressão verde vai se descarregar por ele, fazendo com que a mola vença a pressão zero do solenoide, nesse caso, bloqueando ou alterando a passagem de pressão para um determinado componente da caixa, né? Então, a gente percebe o seguinte, essa pressãozinha, o solenoide, ele trabalha só com pressão baixa, o solenoide on-off, o solenoide de mudança de marcha, viu, pessoal? Ou mesmo o solenoide de aplicação do lock-up, por exemplo, também, ele trabalha com pressão baixa na cabeça dele. Por isso, se ele tiver deformado, agulha deformada, ou se ele tiver algum problema de travamento interno, se eu aplicar uma pressão alta, acima de 30 PSI, eu vou conseguir destravar o solenoide e ele vai me enganar no teste. Então, por favor, lembre-se disso. Pressão de solenoide on-off, que trabalha o solenoide, é no máximo 30 PSI, não pode passar disso, tá bom? E o teste de solenoide on-off tem que ser com pressão baixa. O José está em Orlando, José Profeta está em Orlando também, mandando um abraço a todos. A gente que agradece a assistência, a presença de vocês aí, tá? Vamos esperar passar essa pandemia aí, a gente vai fazer uma visita para os amigos aí da Miami, de Orlando, aí na Flórida. Abração. Então, voltando ao nosso slide, a gente percebe que o trabalho do solenoide é pressão baixa, tá? Ele só para vencer aquela mola amarelinha aí que está do lado aí na extremidade da válvula. No próximo slide, a gente vai ver o que se mencionou agora. Quando o solenoide vaza, o solenoide abre, né? Por exemplo, o módulo joga uma tensão na bobina do solenoide e faz o solenoide abrir, a mola vai jogar a válvula contra o solenoide, jogando ela para a esquerda, e aí a pressão de linha, que é alta, ela vai ser bloqueada, né? Ou permitindo-se a passagem para um outro componente, para outra mudança de marcha, ou bloqueando-se a passagem para que entre uma outra marcha por outro solenoide, tá? Então, nós temos que lembrar o seguinte, a pressão alta, de 60 até 80, até 100 PSI, por exemplo, é essa pressão vermelha, que fica na lateral da válvula. A pressão no solenoide, na cabeça do solenoide e na cabeça da válvula, é uma pressão baixa, é só pressão de pilotagem. A pressão alta, na verdade, fica na lateral da válvula, tá? Então, pessoal, lembrando novamente, 30 PSI no máximo, tá? Beleza?
Muito bem, vamos falar um pouquinho do solenoide PWM agora. Solenoide PWM, a sigla PWM, quer dizer modulação por largura de pulso, não é? Pulse Width Modulation. Vamos ver no nosso próximo slide aqui, como é que eu posso fazer um teste com esse cara aqui. Conforme nós mencionamos já, não existe ainda um equipamento que te dê 100% de certeza que o solenoide não está com problema, não está desgastado internamente, o alojamento da agulha, né, o corpo do solenoide. Ele não existe equipamento que te dá isso. O que um equipamento desse poderia fazer é uma aplicação de fluido, uma pressão constante. A gente poderia aplicar uma frequência, né, um pulso nesse solenoide, variando a frequência, e ter uma tabela, medindo a vazão com uma bureta, tendo uma tabela para comparar com os valores de um novo, para a gente poder ter uma boa referência de funcionamento solenoide. Infelizmente, essa máquina não existe, pelo menos que eu saiba, não. O César de Jesus está mandando uma boa noite a todos aí. Boa noite, César. Seja bem-vindo à nossa live aí, viu? Então, o que a gente lembra aqui sobre o teste solenoide? O único teste que a gente pode fazer com solenoide para saber se ele está funcionando, além da medição da bobina e curta a carcaça, é fazer um teste pulsando o solenoide através de um pulsador ou aplicando-se uma tensão que nunca pode ser 12 volts, viu, pessoal? Mas, peraí, o solenoide não trabalha com 12 volts? Realmente trabalha. O solenoide trabalha com 12 volts. Porém, o tempo de aplicação desse camarada aí, em relação ao módulo, é muito pequeno. Ele trabalha com 3, 4 milissegundos, no máximo, né? Então, o tempo de aplicação não deixa a corrente subir até você ter 12 volts pleno na bobina dele, tá? E, na verdade, a pulsação dele faz com que o solenoide fique flutuando. Então, ele vai ficar flutuando entre totalmente aberto e totalmente fechado. E aí ele vai conseguir, se for um solenoide regulador de pressão, ou um solenoide que vai fazer a aplicação de um componente interno da caixa, ele vai fazer uma dosagem, né? O módulo consegue dosar a quantidade de pressão que ele quer aplicar num determinado componente, através desse camarada aí, desse solenoide. Então, nunca eu posso aplicar 12 volts direto nesse cara aqui. Por quê? Porque ele vai bater com tanta força no seu alojamento, no seu batente lá, da agulha, que ele vai descalibrar. Eu posso gerar um defeito nesse camarada. Então, o que eu faço? Ou eu aplico uma máquina pulsadora de bico, né? A gente tem algumas no mercado aí, não são todas que conseguem alimentar um solenoide, porque a corrente que ele consome é muito alta, mas algumas têm isso aí, né? Ou eu aplico uma tensão de em torno de 6 volts, seria mais ou menos a metade da tensão nominal do solenoide. A gente lembra que todos os atuadores, solenoides, todos trabalham com 12 volts. E esse também trabalha. O solenoide PWM, que é um solenoide regulador de pressão, também trabalha. O único problema é que o tempo de aplicação do solenoide, conforme nós mencionamos, é muito baixo. É um tempo muito curto. Então, o solenoide, se eu aplicar 12 volts nele direto, além dele aquecer em demasia, ele vai bater com tanta violência no encosto da agulha, lá na base dele, que ele pode descalibrar e aí eu posso gerar um defeito, né? Eu posso fazer com que a caixa comece a apresentar trancos ou patinação devido a um defeito que eu coloquei. Então, remédio para isso, fazer teste com solenoide com uma tensão de 6 volts. Por exemplo, quando a gente tem uma fonte regulada, a gente pode aplicar 6 volts no solenoide e ver como é que ele está se comportando. Certo, pessoal? Então, para ver pelo menos se ele está funcionando ou não. O Vinícius está dando boa noite para nós. Boa noite, Vinícius. José Fernandes da Silva. Paulo César. Marcos Silva. Está lá em Minas, em Extrema. Seja bem-vindo, Marcos. Um abraço aí a todo o pessoal de Minas aí. Muito bem. Então, no nosso slide aqui está mostrando que eu posso aplicar uma fontezinha regulada, 6 volts, para saber se ele está funcionando ou não, pelo menos, se ele não está travado, né? Uma outra
o nosso próximo slide mostra uma outra opção que eu tenho, aplicar um pulsadorzinho, né, feito com uma lâmpada de 21 watts, uma lâmpada de freio. Eu jogo, se eu só tiver uma fonte de 12 volts e uma bateria para fazer teste na bancada de solenoide, eu posso usar essa fonte desde que eu jogue uma lâmpada em série, uma lâmpada de freio de 21 watts, 12 volts, em série com solenoide. Porque aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo dividir a tensão e a corrente. Essa ideia quem passou para nós foi o pessoal da Toyota, tá? Toyota que tem passado essa informação para nós, o que fazer para utilizar. Então, o pulsador, ele consta de uma lâmpadazinha, um interruptor e 4 garrinhas jacaré, né? 2 garrinhas para solenoide e 2 garrinhas para a fonte de alimentação ou para a bateria. Então, dá para fazer isso. Se eu tiver a fonte, melhor. Se eu não tiver a fonte, eu posso fazer um pulsadorzinho ou jogar uma lâmpada em série com solenoide para ver se ele está batendo, se ele está realmente funcionando, não está travado, né? Isso aí dá para mim fazer, tá? O Cleonir está mandando abração para todos. Tudo bem, Cleonir? O Miguel Francisco também. Caruaru, eita terra boa. Caruaru. Essa feira aí não acaba nunca, hein, Miguel? Abração para vocês aí. Como é que eu faço esse pulsadorzinho? Eu passei para vocês aqui. Vamos ver aqui o próximo slide aqui. Está mostrando aqui, quando eu aperto o botãozinho, eu estou acionando o solenoide e, ao mesmo tempo, jogando metade, os 6 volts na lâmpada, né? Então, ela está acendendo parcialmente e parcialmente o solenoide está sendo alimentado. Então, desse jeito, eu não coloco não vou danificar, não vou colocar uma falha no solenoide, tá? O Daniel fez uma pergunta para nós. Como identificar a diferença entre solenoide e PWM no seu aspecto visual? Normalmente, Daniel, visualmente, o solenoide PWM, porque ele trabalha muito mais, né? Ele é bem mais robusto. Então, ele tem uma quantidade de fio mais grosso dentro dele, da bobina, para poder gerar uma corrente maior, um fio mais curto e mais grosso. Então, ele por trabalhar muito, ele é mais robusto que o solenoide on-off. O solenoide on-off é menorzinho, normalmente a ponta dele é uma ponta simples, tem só uma ponta de entrada e saída. O PWM, ele tem, conforme nós vimos aí no slide anterior aí, ele tem uma ponta mais elaborada, ele tem a entrada central, a saída de um lado e a saída do outro. Então, ele é um solenoide mais elaborado. Então, ele é maior, né? Ele é bem maior do que um solenoide on-off. Tá certo? Tá. O Wilson de Itamonte, Minas, está dando um abraço para nós. O Alex está gostando da live, Alex? Ih, rapaz, você também gosta de qualquer coisa, hein? Até da nossa live, hein? Você é um cara muito bom, rapaz. Beleza. Vamos lá. Então, voltando aos nossos slides, tem um bonito dedo ali apertando o gatilho do interruptor aqui da lâmpada, né? Ele está sendo acionado o solenoide. No próximo slide, nós vamos ter um diagrama elétrico. Como fazer esse pulsadorzinho, tá? Então, nós temos lá a lâmpada de freio, nós temos a garrinha jacaré dos dois lados aí do circuito, tá? Temos um interruptorzinho, liga-desliga, pode ser um interruptor normal de residência, tá? E temos solenoide do outro lado ali, tá? Aqui não tanto faz a polaridade, a gente não pode pôr uma garrinha vermelha de um lado, 2 garrinhas vermelhas do lado da lâmpada, 2 garrinhas pretas do lado do interruptor, ou vice-versa, não tem problema nenhum, tá? Porque solenoide, normalmente, ele não tem polaridade definida, tá? Se tiver polaridade definida, a gente tem que respeitar a polaridade, mas normalmente não tem. Então, nós temos aqui o desenho. Depois, quem desejar esse circuitinho, é super simples. A gente liga no 12 volts, a garrinha jacaré da esquerda a gente liga no 12 volts, e a garrinha jacaré da direita a gente liga no solenoide. Então, a gente coloca uma lâmpada de 21 watts de freio, 12 volts, insere com o solenoide para evitar danos para o solenoide. Então, a gente percebe que ele vai pulsar, a gente pode pulsar o interruptor,
já vai ver que ele está trabalhando, e não vai danificar o solenoide por excesso de corrente ou excesso de tensão, tá bom? A gente manda para vocês depois esse materialzinho, quem precisar, a gente manda para vocês aí para fazer um esqueminha desse aí, fazer um aparelhinho desse que é bem simples, tá? Ou pode ligar a lâmpada em série direto também com solenoide, sem problema nenhum. Tá? Importante é não deixar de usar um esquema desse para a gente poder acionar a lâmpada, porque e o solenoide, porque senão a gente pode danificar o solenoide, tá ok? É, o Carlão, o Cacau tá mandando um abração para nós. Abração, Cacau. Faz tempo que você não aparece aqui, hein, rapaz? O Wesley também tá dando um abração. O pessoal aqui de Recife também, o Wesley está agradecendo a gente que agradece, viu? Vocês estão com a gente sempre aí, tá? A gente faz o que pode aí, tá? Assim que vocês precisarem de alguma informação, a gente está sempre à disposição aqui na APTA, tá? O Leandro disse que está com problema de solenoide no câmbio 62TE. O que está acontecendo, Leandro? Vê se você explica para nós, vê se a gente pode te ajudar aí na live aqui, tá bom? É uma 62TE. Depois você explica aí, vamos ver o que está acontecendo. Beleza. Continuando então, nosso próximo slide. Nós simulamos um defeito aqui. Pegar uma transmissão 62TE. e essa transmissão 62TE aqui, ela estava indicando um defeito no circuito do solenoide de mudança 2,3, tá? Então, se a gente pegar o diagrama elétrico aqui do solenoide, não sei se está dando para ver direitinho, porque está meio pequeno, mas depois vocês recebendo o material que vocês vão ver. A chave de ignição, através da bateria, passa pela caixa de fusíveis, né? Passa pela fusível C1, ele passa pela chave de ignição, vai alimentar, através de um outro fusível de 10 amperes, vai alimentar uma segunda caixa de fusíveis dentro do capô do motor e vai alimentar o terminal E da transmissão automática. Então, a transmissão automática, ela recebe, através daquele fio vermelho lá saindo da caixa de fusíveis, ela recebe positivo direto através do terminal E, que é a alimentação do solenoide. Todos os solenoides da caixa, da 62TE, recebem alimentação por esse fio vermelho aí, tá? Porém, quando o PCM aciona o solenoide, ele vai acionar o negativo do solenoide. No momento que o motorista liga a chave de ignição, ele aciona o positivo de todos os solenoides dentro da caixa. Então, o chicote distribui positivo para todos. Porém, o PCM, que é o módulo de controle da transmissão e do motor, ele vai chavear o negativo individualmente de cada solenoide. E, no caso aí, o sistema acendeu a luz de emergência, a luz de avaria da caixa, informando que o solenoide de mudança 2,3, ele está com um defeito no circuito do solenoide 2,3, tá? Somente ele. Bom, daria para pensar o seguinte, esse solenoide, o módulo, a gente podia pensar o seguinte, o positivo dos solenoides deve estar bom, do 2,3, por quê? Porque os outros solenoides também estão energizados, né? E está dando falha só no solenoide 2,3. Porém, a gente se engana, viu, pessoal? Por quê? Quando o módulo, a primeira falha que ele detecta, ele já joga o câmbio de emergência e ele não procura as outras. Então, a falha pode ser no positivo também, tá? Pode ser falha no positivo também. Então, a gente tem que ficar esperto, porque assim que o módulo detecta uma falha, ele vai jogar a caixa em emergência e ele não vai procurar outras falhas, tá? Se for uma falha no positivo do solenoide, a gente pode pensar, mas se fosse no positivo, daria todos os solenoides. Negativo. Não tem, o módulo ele bloqueia logo de cara quando ele percebe o primeiro solenoide. Então pode ser uma falha no positivo também. Por isso que a gente tem que estar sempre procurando verificar toda a alimentação dos solenoides e não somente um,
tá? O Leandro disse que a dele está o defeito na segunda e quarta. Opa, não é difícil de achar isso aí. E o Walter, como consigo esse material? Walter, é só. Olha, já está aqui na tela, hein? Manda um e-mail para contato ou para suporte, que suporte já vem direto para mim, tá? E contato também o pessoal me passa, tá bom? Boa noite, eu trabalho com 24 volts. Procedimento de teste é o mesmo? Aí você tem que jogar, o Cícero está perguntando, você tem que jogar 12 volts você não pode jogar 24 volts direto no solenoide PWM, viu, Cícero? Nunca a tensão nominal dele, tá? Sempre um pulsador ou uma tensão, meia tensão, para saber se pelo menos ele está batendo, está funcionando, tá? O Almir Carvalho está dando boa noite a todos. O Vicente Edson também está mandando um abração para nós, um abraço para você, tá? Muito bem. Então, voltando ao nosso slide aqui, a gente tem uma informação que, quando nós puxamos o código de falha, ele falou para nós, defeito no circuito do solenoide 23. Então, defeito no circuito quer dizer que você tem problema no circuito, não é obrigatoriamente o solenoide que está com problema. Então a gente tem que verificar primeiro, pode ser solenoide também, mas temos que verificar a alimentação dele, não é isso? Muito bem. Vamos passar para o nosso próximo slide. O que a gente pode fazer? Primeiro a gente faz um teste no positivo. A gente pode cortar o fio, faz um corte no fio de alimentação da transmissão, e aí nós vamos, através de um fusível, pegar fio, uma alimentação direto da bateria, conforme está mostrando aqui nesse nosso slide. Quando a gente pegar a alimentação da bateria, a gente coloca um fusível em série para evitar qualquer problema de curto-circuito, algum problema de ligação errada. E aí nós vamos ligar no terminal E da transmissão, aquele que pega a alimentação do solenoide. Ligando aí direto na bateria, a gente está eliminando toda a passagem de chave de ignição, problema de caixa de fusível, qualquer mau contato que possa acontecer nesses componentes. E a gente vai ver se o defeito se repete. Se o defeito se repetir, o problema pode estar no módulo, né? Ou pode estar na alimentação do solenoide 2.3, por exemplo, individualmente, tá? O Vitório João de Marchiori está mandando um abração, ele não perde um vídeo. Beleza. Obrigado, Vitório, da presença tua aqui. O Emerson também, mandando um abração para a gente. O Henrique agradecendo. Eu que agradeço. A gente que agradece aqui da APTA a presença de vocês. Então, a gente pode fazer, conforme esse slide está mostrando, a gente faz uma ligação direta, né, um jump, com um fusível direto em cima da alimentação dos solenoides positivos para ver se tem algum problema. Se tiver algum problema por exemplo, chave de ignição, caixa de fusível, ligações da caixa de fusíveis, mau contato em fusíveis, a gente está eliminando tudo isso. Nós estamos ligando direto lá para ver se o problema é no positivo, ok? Certo? Muito bem. Se for o problema no negativo, vamos supor que o problema continue. Vamos ver o nosso próximo slide. O que nós podemos fazer? No próximo slide aqui, a gente vai ver. Nós podemos fazer um jump no negativo. Vou pedir para a Bruna passar para o próximo slide aqui. Ali, obrigado, Bruna. Muito obrigado aí. O que dá para a gente fazer? O solenoide 2.3, ele está dentro da caixa, logicamente. Nós podemos pegar um outro solenoide e, mostrando aqui, se for um problema elétrico, nós podemos cancelar o negativo dele, que sai do módulo, que a gente sabe que o módulo energiza ele lá dentro da caixa. Nós podemos fazer um corte nesse fio, né? Lógico que depois nós vamos emendar, soldar direitinho, botar lá um termorretrato certinho. Mas nós podemos fazer um corte e jogar um positivo num solenoide fora, alimentar o solenoide positivo direto da bateria e o negativo com o fio que sai do módulo. E ver se ele ainda registra
uma falha, né? Nesse solenoide. Se for uma falha elétrica, ele vai eliminar essa falha, né? Se for falha do solenoide dentro da caixa, tá? Então a gente pode usar um outro solenoide sobressalente para fazer um teste para ver a parte elétrica do solenoide como é que tá? Então, se for problema do solenoide, o câmbio não vai mais registrar esse código de falha. Se continuar registrando, provavelmente o módulo que está com problema. Então, isso aqui é só um exemplo de teste que a gente pode fazer dentro do circuito da caixa, porque nem sempre o problema é solenoide, tá? Então, um teste desse aqui, a gente consegue saber se o problema é módulo, se é solenoide ou se é o circuito de alimentação dele, tá? Então, a ideia é não trocar logo de cara o solenoide, mas saber se ele realmente está com problema antes de fazer a troca. Boa noite, o Marcos está agradecendo aqui, o Henrique, o Avelar também, a Automecânica Avelar agradecendo a gente, boa noite, dando boa noite para a gente, boa noite, tá bom? O Edson perguntando o seguinte, o Edson, quais os sintomas mais comuns de uma avaria de solenoide? O Edson, depende da utilização do solenoide, né? Se a gente tiver um solenoide on-off, por exemplo, que é utilizado na mudança de marcha, ou um solenoide que é utilizado para aplicação do lock-up, a falha vai ser nesses componentes aí, né? Pode ser uma falha elétrica ou uma falha mecânica. Se for um solenoide utilizado para modular uma pressão de aplicação de um componente interno da caixa, essa falha vai aparecer, né, naquele determinado componente. A gente consegue saber com uma razoável certeza onde é que está, qual é o solenoide que está com problema. A gente já vai ver isso aqui na sequência aqui, tá bom? Marcos, Carol, é possível trocar entre solenoides para confirmar o funcionamento do mesmo? Sim. Sim e não. Sim, por quê? Porque os solenoides, se a gente utilizar um solenoide do mesmo tipo, dá para a gente saber se o problema realmente é o solenoide. Por quê? O defeito vai desaparecer ou vai se alterar bastante, né? Não mais especificamente falando, não é muito bom fazer isso, por quê? Porque o módulo, conforme a gente já mencionou em outras lives, principalmente o solenoide PWM, ele registra uma quantidade de pulso, um trabalho de cada solenoide individualmente. A gente sabe que, embora os solenoides sejam praticamente idênticos, mas sempre tem uma variação de produção entre eles. Então, tem solenoide lá que a 5.000 pulso, ele vai jogar 100 ml dentro do pistão, e tem solenoide que a 5.000 pulso, ele vai jogar 110 ml dentro do pistão. Se eu inverter um com o outro, o módulo consegue identificar essa diferença. Se eu inverter um com o outro, ele pode gerar falha ou pode gerar um outro defeito qualquer na transmissão. Então, não é muito bom fazer isso. Porém, a título de teste, provavelmente a gente pode fazer para ter uma razoável certeza se o problema é solenoide ou não. Ok? Marcão, espero ter respondido. O José Alves está agradecendo a gente, nós é que agradecemos a tua presença aqui. Vamos seguindo, então. Vamos ver configuração no próximo slide nosso aqui. Configuração do solenoide on-off. Então, aqui a gente tem um solenoidezinho on-off. Ele é composto de uma bobina, ele tem um pininho que é uma massa metálica que controla uma esfera. Nós temos na ponta dele, do solenoide, temos um filtro, né? Então, o fluido, a gente já mencionou que o fluido entra, a pressão do fluido que entra no solenoide on-off é uma pressão baixa, até máximo de 30 psi, né? O pessoal da Automecânica e Chaveiro Automotivo aqui está perguntando, consigo encontrar imagem comparativa para avaliação com osciloscópio? Sim. Muitos manuais técnicos, né? A gente tem alguns manuais técnicos aqui, você encontra muita coisa na internet também. Muitos manuais trazem imagem de osciloscópio de funcionamento dos solenoides, viu? Então dá para conseguir. Eu não diria todos, mas tem uma grande parte dos manuais trazem bastante informação sobre tipo de imagem comparativa para saber se o problema é o solenoide ou não, ou o módulo, né? Ou a fiação
Então dá para saber. Alguns manuais técnicos têm isso aí, tá bom? Não são todos, mas alguns. Ok? Vamos lá. Voltando no nosso slidezinho. Então, o solenoide on-off, ele é um solenoide que ou ele está aberto e permitindo a passagem de fluido para descarga consequentemente, a pressão na ponta dele é zero, ou, conforme o nosso próximo slide mostra, ele está fechado. Nós vamos ver, tem os dois casos aqui, solenoide normalmente aberto. Quando a bobina dele é energizada, conforme mostra lá o slidezinho da direita, essa massa, a agulha é atraída para a direita, jogando a esfera contra a sede, bloqueando a saída de fluido do solenoide. Então, nesse caso, imagina uma válvula de mudança que está na ponta desse solenoide. O que vai acontecer? Quando o solenoide está no estado do lado esquerdo, mostrando que ele está aberto, ele vai permitir que a válvula venha para cima dele, quer dizer, a válvula corre para a esquerda por ação da mola, né? Quando o módulo fecha o solenoide, esse fluido que continua vindo pela ponta do solenoide agora não encontra mais saída, a pressão sobe na ponta dele, empurrando a válvula para o lado direito, tá? Então, esse aí é um solenoide on-off, usado para mudança de marcha, tá? No próximo slide, a gente vai ver o solenoide tipo PWM. Como é que o PWM funciona? PWM, nós já vemos que a pressão que trabalha nele não é a mesma pressão do solenoide on-off. A pressão do solenoide on-off é o máximo 30 psi. O PWM trabalha com pressão de linha. Então, essa pressão, essa setinha vermelha que a gente está vendo entrando na lateral da ponta, entre a saída e a traseira do solenoide, ela está entrando no meio ali, uma pressão vermelha, e essa é a pressão de linha, a pressão alta, né? E imagina o seguinte, a agulha do solenoide, né? Que nós temos também a bobina, tem uma ligação, tudo certinho. Imagina quando essa agulha está totalmente fechada, ou seja, o solenoide está exercendo 0% de pressão, ou 0% de trabalho, a agulha está fechada, aquela pressão laranja que sai na ponta do solenoide é exatamente igual à pressão que entra, né? Porém, a hora que o solenoide começa a ser energizado pelo módulo, começa a operar numa certa frequência, o que vai acontecer? Parte dessa pressão que entra no meio do solenoide vai ser drenada para a exaustão, para o retorno. Então, quanto mais o solenoide aplicar, quanto mais o solenoide pulsar, menos pressão na saída da ponta dele, do bico dele, nós vamos ter. Então, se o solenoide pulsar 50% do tempo, eu vou ter 50% saindo e caindo de volta para o cárter e 50% de pressão saindo na ponta. Então, aquela pressão de linha está se dividindo, né? Então, dessa maneira, o módulo, através da quantidade de pulso que ele aplica no solenoide, ele consegue dosar a pressão a todo momento, a pressão que sai na ponta do solenoide, para poder fazer uma regulagem de pressão de linha, por exemplo, uma aplicação de um componente progressivamente, né? Então, eu acho que essa figura aqui, ela ilustra muito bem o funcionamento de um solenoide PWM. Tá certo, pessoal? Muito bem. Aqui nós temos no próximo slide nós temos aqui uma relação entre o batimento dos solenoides, né, a aplicação ao pulso do solenoide, e a pressão conseguida de linha, né? Nós vemos aqui, por exemplo, quando o solenoide está com 0% de consumo, então aquela linha de baixo, a linha horizontal ali de baixo, ela indica o consumo do solenoide. Quando o solenoide está com consumo zero, quer dizer que ele está totalmente fechado. E nesse caso, a pressão é alta, certo? Ela chega em torno de 90 psi lá, né, de aplicação em algum componente. Porém, à medida que o módulo começa a aplicar uma pressão, aqui a gente está em ampere lá embaixo, então 0,1, 0,2, 0,3 ampere, então 400 miliampere, 500 miliampere, ele começa a pulsar, ele começa a consumir bastante corrente, é sinal que ele está abrindo mais. A pressão começa a cair, né? Então, um solenoide regulador de pressão, ele é normalmente fechado. Quando ele começa a pulsar, a pressão na saída no bico dele, na ponta dele, começa a diminuir
inversamente proporcional à quantidade de pulso. Então, quanto mais ele trabalha, menos pressão se obtém para regular a pressão de linha numa transmissão, conforme a gente vê aqui, tá? Esse esqueminha vai ficar aqui para vocês, depois quem quiser a gente envia para vocês, tá bom? Muito bem. Então aqui nós temos no próximo slide, a gente tem a aplicação prática de um solenoide. Como é que um solenoide, né? No próximo slide vai mostrar aqui, como é que um solenoide ele consegue controlar, o módulo consegue controlar a pressão de linha da caixa através de um solenoide, tá? Vamos ver o próximo slide aqui, pedir para a Bruna passar para a gente. Isso, Bruna, obrigado aí. Então nós temos aqui a solenoide de controle de pressão. Ele controla uma válvulazinha que, por sua vez, controla a pressão na cabeça da válvula reguladora de pressão. Então, do lado esquerdo, nós temos a bomba da transmissão, gerando uma pressão de linha, que é essa mais escura. E o solenoide, à medida que ele pulsa mais ou menos, ele vai exercer uma influência na válvula reguladora de pressão, abrindo mais ou fechando mais o retorno da válvula reguladora de pressão. Então, controlando a pressão da caixa. Então, o módulo, ele consegue controlar a pressão de linha através desse solenoide, tá? Controlando a quantidade de pulsos que ele aplica no solenoide. Então, já dá para saber o seguinte, esse camarada aí, o solenoide regulador de pressão, ele é um solenoide que trabalha muito, então ele está sujeito a bastante desgaste, né? Ele está sujeito a um desgaste muito grande. Então, o melhor teste ainda para o solenoide é a substituição dele caso a gente não encontre mais nenhum problema no corpo de válvula, no módulo, na fiação, é substituir, tá? Nós temos um exemplo da Toyota aí, as transmissões Toyota de 2008 até 2014, a U341, elas têm dado muito problema de solenoide regulador de pressão, e tanto que a Toyota tem até no estoque dele já, ele tem solenoide regulador de pressão. Então, o que acontece? Queima bastante a quarta marcha. Então, o cara queima a quarta marcha, os componentes da quarta marcha derretem, dá problema de queima dos componentes, tem que refazer a caixa. Porém, a causa da queima é solenoide regulador de pressão, tá? Então, não adianta eu fazer o câmbio do Corolla e não trocar o solenoide, porque a gente vai ter problema novamente, tá? Embora o módulo não reconheça uma falha do solenoide, porém a gente sabe que o problema é o solenoide, que ele começa a variar muito a pressão, diminui muito a pressão da aplicação, e o cara na estrada, ele começa a trabalhar com pressão baixa, queimando a quarta marcha, que é a mais usada na estrada, né? Então o módulo não reconhece, porque não é uma falha elétrica, é uma falha de desgaste interno do solenoide. Então a Toyota tem esse solenoide já atualizado, modificado, e infelizmente o pessoal não ficou sabendo dessa falha aí, nem conseguiu identificar no começo, tá? A gente identificou bem depois isso aí, tá? Muito bem, isso é um exemplo só, tá? O nosso próximo slide aqui, brevemente, ele mostra o trabalho do solenoide on-off. Então, nós temos aqui uma transmissão 4T65E, usada na linha GM, na linha Volvo. A Captiva usava muito essa transmissão na 4 marchas, né, até 2012. Então, nós temos 2 solenoides aqui trabalhando e 3 válvulas de mudança. Válvula de mudança 1, 2, 2, 3 e 3, 4. Tá? Então, nós vemos lá o solenoide de cima, tá? Ele está aplicado, está on, ele está bloqueando a pressão, empurrando a válvula de mudança para a esquerda. Então, nesse caso aqui, o fluido que saiu da bomba passa pela válvula manual e vai aplicar somente a embreagem de marcha à frente, o resto está bloqueado. E aí a gente tem marcha à frente e mais roda livre, a gente tem a primeira marcha. Quando o módulo quiser fazer a mudança para segunda marcha, nós vamos ver no próximo slide, ele vai desligar o solenoide de cima, o solenoide, vamos chamar o solenoide de A, né? Ele vai desligar. Vamos ver se a Bruna faz a mudança para nós aí do slide. Aí, a Bruna já mudou de marcha lá para nós. Então, o solenoide A agora desligou.
Desligando o solenoide A, tem escoamento da pressão na ponta do solenoide A, lá de cima. A válvula se movimenta, empurrada pela mola. O fluido passa, pressão de linha, né? E vai aplicar o freio da segunda, fazendo ter a aplicação da segunda marcha. Então, marcha à frente e freio da segunda. Certo? O Newton Borges está dizendo que eu não lembro dele, mas ele é um técnico que me ajudou muito. Opa, agradeço, eu fico feliz, né, ter ajudado você, né? A gente nunca esquece, né, de quem ajuda a gente, mas nosso trabalho é esse, tá bom? Enquanto Deus permitir, nós estamos por aí. Passa para frente e vai ajudando os outros também. Beleza? Um abração, Nilton, para você aí que está assistindo a gente. Então, observa, pessoal, aquilo que nós comentamos no começo. A ponta do solenoide, a pressão que trabalha na ponta do solenoide não é pressão de linha, é pressão baixa, tá? É só para movimentar a válvula, vencer a força da mola, tá? A pressão de linha fica sempre na lateral da válvula. Então, o teste de solenoide on-off é feito com pressão baixa, tá? O Virgílio está dando um alôzinho para a gente aqui, ó. Boa noite, Virgílio. O câmbio U341 também quebra muito com o de planetária. Esse problema tem a ver com a perda de pressão da quarta marcha? É uma pergunta. Esse problema aí, Virgílio, indiretamente sim, porque a sujeira que é gerada com a patinação dos discos e o problema da queima da quarta marcha, ele vai obstruir os canais de lubrificação do conjunto planetário de saída, tá? Então, ele acaba indiretamente causando esse problema também. Beleza? Muito bem. Vamos lá, voltando para o nosso slide, nós estamos na segunda marcha. O módulo agora vai fazer a mudança para a terceira marcha. Observa o solenoide lá de baixo agora. Na segunda marcha, nós temos dois desligados. Vamos passar para o próximo aqui. Vamos ver o que vai acontecer com a terceira marcha. Isso, a Bruna mudou a marcha de novo aí para nós. Solenoide de baixo ligou. Quando o solenoide de baixo ligou, ele empurrou a válvula de mudança 3-4. Desculpa, a válvula de mudança 2-3 para a esquerda, permitindo que o fluido aplicasse agora a embreagem da direta. Então, a válvula se movimentou, pressão de linha passou, aplicou a válvula de mudança 2-3, aplicou a embreagem direta, né? E a gente não está vendo aqui, mas no diagrama hidráulico completo, essa pressão que foi aplicar a embreagem da direta, foi fazer a terceira marcha, ela vem por cima do freio da segunda e desaplica o freio da segunda, tá? Para evitar que fique duas marchas aplicadas. Beleza? Muito bem. E o fluido já se posicionou na lateral da válvula 3-4, tá? Esperando agora acionamento novamente de um solenoide aí. Então, vamos passar para a quarta marcha agora. Vamos ver o que isso. Na quarta marcha, o que aconteceu? Como o solenoide lá de cima voltou a fechar na quarta marcha, então ficou os dois ligados agora, embora o solenoide não tenha tido mais força para poder empurrar a válvula de mudança 1-2, né? Mas o fato dele ter fechado possibilitou que a pressão na cabeça dele crescesse, e se a gente seguir a linhazinha de pressão que vem na cabeça dele, ela vai se posicionar atrás da válvula de mudança 3-4, empurrando a válvula de mudança 3-4, permitindo que se aplique o freio da quarta marcha, né? A cinta do freio da quarta marcha, né? A segunda solar. Muito bem. Então, a gente viu aqui o trabalho do solenoide e nós percebemos que a pressão de linha fica na lateral da válvula e a pressão baixa de solenoide de pilotagem da válvula fica na cabeça do solenoide. Tá, pessoal? Isso aqui é mais ou menos um esqueminha que a gente tem para saber. O nosso próximo slide, ele mostra para nós o que nós acabamos de ver aqui. Todo manual técnico numa caixa eletrônica, ela tem essa tabelinha de solenoide, que solenoide está aplicado em que marcha. Então, se a gente comparar o que nós vimos aí, nós vimos lá que solenoide A e B,
Na primeira marcha, o A está ligado, o B está desligado. Na segunda marcha, o solenoide B e A, os dois estão desligados, ambos estão desligados. Terceira marcha, continua desligado o A e liga o B. E na quarta marcha, volta a ligar o A de novo, né? Então, você vê que nós temos dois solenoides fazendo 4 marchas, cada um com uma combinação diferente. Dá para perceber o seguinte, por exemplo, se eu tiver um problema no solenoide A, ele só vai, vamos imaginar que ele não ligue, ele fica desligado. Nós só vamos ter segunda e terceira nesse câmbio. As marchas que ele fica ligado não estão atuando. Então, primeira e quarta não vai atuar, certo? Se eu tiver um problema no solenoide B, por exemplo, ele só vai, nós vamos ter as marchas só onde ele fica desligado, né? Então, a primeira e segunda. Não vai mudar nem para a terceira, nem para a quarta. Então, essa tabelinha, ela ajuda a gente a fazer um diagnóstico, né? É a tabelinha de aplicação. E dá para a gente saber se o problema é realmente solenoide, ou se é chicote, se é alimentação, enfim. A gente consegue saber através dessa tabela o que está acontecendo na caixa e se o problema provavelmente é solenoide ou não. Não é isso? Muito bem. Próximo slide mostra a aplicação do solenoide do lockup. Solenoide do lockup é a mesma coisa. O módulo ele faz a aplicação do solenoide do lockup, acionando, invertendo a alimentação do conversor para a aplicação da embreagem do conversor ou não, né, que é o lockup, certo? No próximo slide a gente vê que é utilizado hoje nas transmissões mais modernas um solenoide tipo PWM. Ele faz a aplicação do lockup por pulso. Então a suavidade da aplicação é muito maior, reduz o desgaste, né? E o conforto para os passageiros também na aplicação do lockup através de um solenoide PWM é bem maior também. Então hoje nós podemos ter na aplicação da embreagem do conversor, do lockup, a gente pode ter solenoide tanto on-off quanto solenoide operado por pulso. O Edson está com uma outra pergunta para nós. Qual é a recomendação quando o desgaste for mecânico nas molas das galerias, onde não existe eletrônico, como sensores e somente sensor de pressão de linha? O desgaste, Edson, não dá nas molas, né? A mola ela perde um pouquinho da pressão, mas não dá desgaste na mola. O que dá desgaste é interno mesmo, né? Onde a válvula trabalha dentro do alojamento, tá? Para isso aí, a gente tem um equipamento, que é um equipamento de medição de vácuo, né, interno. A gente aplica um vácuo dentro de uma determinada galeria com a válvula instalada e a gente consegue saber se a vedação daquela galeria está boa, se a válvula tem desgaste, se a galeria tem desgaste, ou se a vedação ainda está dentro de um valor que permite o trabalho correto da caixa, tá certo? Beleza. Então, próximo slide só, estamos terminando aí, viu, pessoal? Está acabando a moleza aí. Nós temos aqui um corpo de válvula, a gente até tem essa figura já na outra live, nós passamos alguma coisa dela também. Nós temos um solenoide, um corpo de válvula aqui da Amarok, ou da 8HP45, 8HP50, que é a mesma coisa, Amarok, BMW, Land Rover, 8 velocidade, 8 marcha, né? Nós temos ali vários solenoides. Nós temos solenoides com o conector laranja, temos solenoide com conector branco, solenoide com conector preto, né? Nesse caso aqui, nós temos 2, 4, 6, 8, tem câmbio com 9 até 10 solenoides, esse é 8HP45, né? Dependendo se o acionamento da válvula manual é feito por solenoide ou não, né? Se ele tem o start-stop ou não, tá? Então, tudo isso mostra a quantidade de solenoides que se usa hoje num corpo de válvula. Por que nós temos solenoides de cores diferentes? É porque eles são diferentes entre si, tá? Os laranjas são iguais entre si, os brancos são iguais entre si, o preto também é diferente dos outros. Vamos passar para o nosso próximo slide aqui. A gente vê, por exemplo, esse solenoide laranja é um PWM, um solenoide regulador de pressão, com característica ascendente. Quer dizer o seguinte, ele é normalmente aberto, e à medida que o módulo vai batendo ele, vai acionando esse cara,
ele vai fechando, permitindo que a pressão suba, tá? Então ele é normalmente aberto, e à medida que ele vai trabalhando, vai bloqueando, a pressão vai subindo. Então ele consegue, o módulo consegue regular uma pressão para que a pressão seja progressiva para cima, através desse solenoide laranja. Esse é um exemplo de uma 8HP45, uma ZF, né? Mas esse tipo de estratégia aí é usado em um monte de transmissões, não é só a ZF, não, tá? No caso do solenoide com conector branco, nós temos ali um solenoide PWM também, que à medida que ele vai batendo, ele é normalmente fechado. À medida que ele vai pulsando, vai abrindo, a pressão vai descendo. Ele vai zerando a pressão, ele vai diminuindo a pressão. Então, é um solenoide que tem um escoamento controlado, né? Por isso é que nós temos diferença entre solenoides aí. A ZF, por exemplo, ou outros fabricantes de transmissões, eles usam esses solenoides de várias maneiras, né? Então, quando ele quer o enchimento de um freio, de uma embreagem, por exemplo, ele utiliza o solenoide amarelo. Quando ele quer uma regulação de pressão de linha, uma regulação de pressão de desaplicação, por exemplo, usa o solenoide branco, tá? Muito bem. O Fábio está mandando um abração para nós, está lá em Sobral, no Ceará, bela terra, Ceará. O Clube do Ar-Condicionado Automotivo está mandando um abraço para nós. Nós que agradecemos aí a assistência de vocês aí, tá? Muito bem. Então, próximo slide mostra o seguinte. Nós já estamos terminando aqui. Os solenoides são usados também para controle da válvula manual, por exemplo. Não é usado somente para engate, desengate, aplicação, mas ele também movimenta válvulas, né? A válvula manual, por exemplo, num carro com controle eletrônico, com dial eletrônico, não tem mais alavanca. Então, o próprio solenoide é que faz esse arrasto, né, da válvula manual, tá? No próximo slide, a gente vê também uma outra utilização para os solenoides, liberação da alavanca, né? Aqui nós vemos a liberação da alavanca da Amarok, por exemplo. O solenoide, ele aciona, ele libera a alavanca, né? Para que essa alavanca, quando o dono do carro ele pisa no freio do veículo, o módulo recebe essa informação, o módulo da transmissão, e ele faz o acionamento do solenoide para liberar a alavanca e pode ser tirada da posição P, né? Ou da posição N também, tá? Uma outra aplicação, aqui no próximo slide, é a aplicação nessa mesma transmissão do HIS, né? O HIS é o reservatório de impulso hidráulico, né? Ele é utilizado nessa transmissão para fazer a função start-stop. Ele também é operado por um solenoide que a gente vê aqui do lado esquerdo, tá? Devido ao nosso tempo, a gente vai passar os nossos slides aqui, que tem a sequência de funcionamento, e a gente vai para o último slide, que vai agradecer vocês aqui. E o próprio slide é aplicativo aqui, ele é informativo para vocês, tá? A gente vai disponibilizar esse material para vocês aqui no nosso site, é só mandar um e-mail para a gente, suporte@aptabrasil.com ou contato@aptabrasil.com. O Pokémon, como é que é o Pocoyo aqui, no nosso slide, ele está agradecendo a atenção de vocês. Ele é meu amiguinho que está sempre ajudando a gente aqui, tá? O Virgílio está sugerindo alguns temas aqui para nós. O Marco César perguntou: muitos tiram a junta do corpo de válvula. O que o senhor diz? Não é correto fazer isso, porque se o fabricante determinou que tem que ter uma junta, ela corrige algum empenamento, né, do corpo de válvula, tá? Então não é correto fazer isso. Muitos fazem isso porque eles têm preguiça de ver qual que é a junta certa. E muitas vezes ele acaba causando mais problema do que ajudando, tirar a junta, tá, do corpo de válvula. Então, de preferência, utilize a junta correta, tá? Se o fabricante estipulou, alguns câmbios não tem junta mesmo no corpo de válvula, nem na placa de canais, né? Mas as que tem que ser usada, tá bom, pessoal? Tá. Pessoal, devido ao nosso tempo aqui, a gente
vai estar encerrando essa live agora. Queríamos agradecer primeiramente a Deus por ter permitido que a gente tenha saúde para trabalhar mais um pouco. Agradecer a vocês que têm assistido a gente. Sem vocês, não tem motivo da gente estar aqui. E agradecer também ao Jornal Oficina Brasil, tá? E ao TV Oficina Brasil pela oportunidade de a gente estar passando alguma informação para vocês, tá? Então não percam aí as nossas próximas lives e precisando da gente para qualquer informação adicional, tamo junto, tá? Queremos agradecer a todos. Boa noite e fiquem com Deus aí. Obrigado.